Alguém avisa hoje aqui com a Ângela Figueiredo, doutora em psicologia, especialista em psicoterapia cognitiva e comportamental, terapeuta sexual, que vai dividir pra gente um pouco. A gente tá falando sobre esse assunto, né? O título diz, a gente tá falando sobre cura gay, mas na verdade a gente vai desmistificar isso, né? E dizer que não existe cura, que não é doença. Então eu queria que tu me contasse explicando um pouco da questão da descriminalização e da despatologização da homossexualidade, como que esse processo aconteceu historicamente. Bom, acho que é bem importante a gente falar nisso, até para poder desmistificar algumas coisas. Em primeiro lugar, como eu disse, não há cura para aquilo que não é doença, certo? Então vamos começar pela despatologização. A partir da década de 90, saiu do DSM, que é o Manual de Classificação da APA, tá? E do CID, que é o Manual de Classificação da Organização Mundial da Saúde de Doenças Mentais, saiu a homossexualidade, que na época era chamada de homossexualismo. Por isso que a gente não usa mais homossexualismo, porque indicaria uma doença a respeito da orientação sexual, certo? Para vocês terem uma noção, essa despatologização só aconteceu na década de 90, porque a gente só descriminalizou o comportamento no ano de 1973. Até 1973, um homem beijar outro homem, uma mulher beijar outra mulher, era crime. A pessoa podia ser presa, a polícia podia intervir, a gente podia ter um BO, um boletim de ocorrência, e mais do que isso, a pessoa estava vulnerável a sofrer agressões, a sofrer julgamentos por qualquer outra pessoa que identificasse aquilo como um comportamento anormal. Melhor, como um comportamento criminoso. Quando a gente fala de crime, é muito importante a gente se dar conta. Quando é que a gente começou a pensar que olhar alguém amando outra pessoa pode ser um crime, certo? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem um livro que é super legal e que espelha essa realidade no Rio Grande do Sul, e eu acho que é legal porque ele é feito em Porto Alegre, de uma ONG chamada Igualdade, que é uma ONG de travestis, tá? É um livro que se chama Igualdade. Esse livro conta da trajetória da maioria das travestis no Rio Grande do Sul. O que ele conta? Conta as histórias de cada uma contadas por ela, dizendo quantas vezes elas sofreram agressões, foram presas, quantas vezes elas foram criminalizadas e pararam em delegacias e onde é que elas tinham que se esconder, morar para poder trabalhar e para poder se vestir, para poder viver. Porque a população em geral acreditava, com o aval do Estado e da polícia, de que isso era um crime. Então, um homem que se vestia de mulher, mesmo que fosse para fazer um show, ele estava cometendo um crime. Então a gente começa a ver aí algo que a gente pode se lembrar assim bem de Foucault, de alguns autores importantes, o dispositivo de controle sendo usado para o controle do comportamento. Então por que um homem não pode se vestir de mulher ou por que uma mulher não pode se vestir de homem? E assim por diante. Então só em 73 conseguimos descriminalizar. A partir disso, houve todo um movimento dentro da psiquiatria e da psicologia que também ficou dividido, achando, bom, se não é crime, então é doença. Tá, ele não é um criminoso, mas então ele é um anormal. Né? A gente sai de um lugar de conforto para ir para outro, onde a gente também não precisa olhar para as diferenças e muito menos pensar sobre aquela outra pessoa, né? Ter empatia com aquela outra pessoa que está ali nos dizendo: eu amo aquela outra pessoa, eu gosto, eu quero só transar, né? Então, assim, a partir de 90, desde 70 começou um movimento dentro da Sociedade de Psiquiatria, tendo resultado só no fim, então em 90, quando veio o novo DSM, que daí conseguiu se tirar da patologização. Vale a gente lembrar uma coisa, até o DSM-4-TR, a gente ainda tinha classificação não de homossexualismo, mas de um transtorno que se chamava transtorno de identidade de gênero. Esse transtorno significa, um dos critérios diagnósticos, para vocês terem noção, era o seguinte: meninas que gostam de vestir azul, meninas que gostam de brincar de carrinho, meninos que pensam que podem ser princesa. Então, assim, para vocês terem uma noção, esse foi o jeito ainda de embutir o preconceito dentro da Organização Mundial da Saúde e dentro da APA, certo? A gente só conseguiu fazer essa mudança em 2015, se bem que não é a mudança total ainda, porque o transtorno de identidade de gênero, ele passou a ser chamado de disforia de gênero. Ou seja, eu não estou de acordo, eu não estou congruente com o gênero que eu nasci, com o gênero que me atribuem socialmente, certo? Mesmo assim, ele segue sendo uma patologia. Então, a gente não está falando do homossexualismo, mas nós estamos falando do inconformismo com o gênero, certo? Ou de indivíduos trans e assim por diante. Então percebam, mesmo que hoje a gente esteja em 2019, nós ainda temos intenso preconceito com as questões relacionadas a gênero e a sexualidade.
E aí, pensando nisso, eu fico imaginando, né, quando a gente não se dá conta, mas quando a gente olha datas, assim, tipo, anos 90. Eu nasci em 87, né? Então eu cresci nessa sociedade da patologização, né? Eu lembro de ser criança e a ideia de ser LGBT, pra mim, pelo menos até uma certa idade, não era nem de como algo ruim, era de como algo que não fazia parte não fazia parte da sociedade, né? E que quando fazia era à margem, né? Então, como se reconhecer dentro daquilo? Como que a gente cresce tendo que lidar com essa ausência de informação? Então eu fico imaginando como é importante pra gente poder dividir com as pessoas, porque a gente sabe que tem muito preconceito, mas tem muita desinformação também. Então eu vejo em casa com a minha mãe, com a minha avó, eu tento dividir questões que são muito básicas e que as pessoas ainda não têm entendimento, que é o que é gênero, o que é sexualidade, o que são cada um desses pontos. Então eu queria que tu pudesse dividir um pouco com a gente essas coisas. Isso que o Will trouxe é super importante pra gente começar a pensar. Então assim, vamos lá. A gente tem que primeiro diferenciar 4 conceitos que fazem a gente poder ter informação, porque isso que tu trouxeste é bem por aí. A informação, a verdade, sempre é o melhor tipo de instrumento para a gente poder mudar a sociedade, romper estruturas de valores e poder aceitar as diferenças. Então vamos lá, primeiro conceito, identidade sexual. Identidade sexual se refere a como eu nasci. Eu sou XX, eu sou XY, como é que eu nasci? Gênero. Gênero são as características atribuídas pela sociedade e que o indivíduo sente relacionado à sua identidade. Por exemplo, como a gente estava falando, meninos têm que usar azul, meninas têm que usar rosa. Esse é o estereótipo de gênero. Gênero é aquilo que é atribuído para definir cada identidade sexual, certo? Orientação sexual, que foi onde se patologizou muitas vezes na vida, na verdade não passa de para onde o meu desejo se orienta. Então não existe orientação certa ou errada. Existe para onde o meu tesão vai. Se eu sou mulher e meu desejo vai para outras mulheres, eu tenho uma orientação homossexual. Se ele vai para mulher e para homem, eu tenho uma orientação bissexual. E assim por diante. Ainda tem pansexual e aí a gente pode explorar uma série de outras coisas, certo? E por fim, o último construto é o comportamento. O comportamento sexual é como é que eu me comporto. Ele não tem a ver com orientação. Ele vai dizer se eu sou promíscua, se eu sou monogâmica, se eu gosto de relações eu sou mais passiva, mais ativa e assim por diante. Ou seja, o comportamento se refere a como o indivíduo se comporta frente às questões de sexualidade, certo? E muito tempo se pareou comportamento com orientação, o que é um grande equívoco. Por exemplo, quem tem orientação homossexual não necessariamente é promíscuo, nem necessariamente é monogâmico. Ou seja, a monogamia ou a promiscuidade, ou seja lá o que for, não tem a ver com orientação, e sim tem a ver com hábito e com comportamento e com o estilo de vida da pessoa. Então isso já tira um monte de preconceitos, porque a gente começa na sociedade a ouvir, gay, tudo que é gay dá chilique, faz... E isso não tem nada a ver, comportamento não tem a ver com orientação sexual, certo? Isso eu acho que é o mais importante da gente definir, né, Will? Com certeza. E aí eu fico imaginando como que isso acaba levando, a gente tá falando de coisas simples, né, aqui que a gente tá tentando dividir, mas como isso tá diretamente atrelado à cura, do tipo, ele é afeminado, ela é masculinizada, e as pessoas querem mudar isso, né, porque elas têm essa ideia de que o jeito delas é o jeito certo e automaticamente tentam fazer isso. E não se dão conta de que isso, na verdade, é uma normativização da sua própria ideia de vida, né? Impor ao outro uma cisnormatividade, que é o momento que a gente está vivendo, talvez, de entender, de novo, o que é uma pessoa cisgênero para entender o que não é. Assim, a gente vive numa sociedade que impõe essa cisnormatividade. Até não sei se a gente pode falar um pouco sobre isso. A gente vive numa sociedade em que impõe um padrão heteronormativo, em que as pessoas têm papéis pré-definidos. E se a pessoa sai deste papel, ela fica como se não tivesse identidade. Isso que tu falou é muito importante. Por exemplo, no meu consultório, muitas vezes chegam pacientes que começam a se descobrir bissexuais, certo? E deixa eu lembrar uma coisa que é bem importante. É orientação, não é escolha sexual. Invariavelmente eu pergunto para quem eu atendo, para meus pacientes ou para meus amigos, e eles me dizem, Ângela, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser heterossexual, porque eu sei com o que eu vou me deparar na sociedade. Então assim, não é escolha, gente, é orientação. Então voltando a isso, muitas vezes eu encontro pacientes no meu consultório que estão começando a descobrir, a tomar contato, não é descobrir, tomar contato com a sua bissexualidade, e começam a estranhar e achar que aquilo não pode existir.
né? E dizer, opa, eu tô olhando para homem, eu sou homem, tô olhando para homem e eu sinto desejo. Ângela, eu tô completamente errado, tem alguma coisa errada, eu devo estar psicótico, eu devo estar louco. Então, olha o que a gente está fazendo. A gente está fazendo com que simplesmente o reconhecimento da orientação do desejo, ou seja, uma parte importante da identidade da gente, que é a sexualidade, que é o jeito que a gente se relaciona, que a gente ama, que a gente curte, que a gente transa, a gente está correlacionando isso com doença. Isso não tem a ver com doença. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente faz no consultório, certo? E mais, a gente tem que se lembrar que a nossa sociedade cisnormativa, heteronormativa, é uma sociedade onde impõe não somente para a população LGBTQ+, algum tipo de padrão. Nós, mulheres, também sofremos com isso. Ou seja, qualquer pessoa que desvirtua daquilo que teoricamente deveria ser a cartilha da família, homem e mulher, filhinho, filhinha, cachorrinho, família Doriana, a gente acaba sendo vista como a margem da sociedade. E isso, na verdade, que é o que tu está trazendo, que eu acho que é muito importante, se a gente não derruba isso, não quebra esse sistema de valores, a gente acaba simplesmente repetindo e não refletindo sobre os comportamentos. E uma coisa que a gente conversou aqui fora das gravações foi a questão de que a cura, hoje em dia existe essa cura que é horrível, que é de levar as pessoas para dentro de uma instituição e tentar curá-la através de eletrochoque ou de outras coisas muito piores, e que isso aconteceu e acontece em alguns lugares ainda. Mas a gente conversou sobre como a cura ela tá nessa questão social, né? A partir do momento que tu já entende a tua orientação como uma doença, e digo, socialmente tu cresce com essa ideia, tu já tá sendo curado desde jovem, que foi o que eu dividi um pouco contigo aquele dia, né? De tipo, quando me dizem, eu sou criança e alguém me diz não rebola, tu não pode brincar com isso, tu não pode beijar na rua, tu não pode... Isso já é uma cura, uma tentativa de cura constante, né? Então a gente já vive com esse medo constante. Isso se a gente não falar, tipo, no colégio, de apanhar, na rua, de alguém gritar contigo, isso é uma tentativa constante de curar, né? Eu acho que até a gente vou fazer essa referência porque é o que eu tenho na cabeça, mas a gente teve de colocar as pessoas que tinham lepra à margem da sociedade, é isso. Tu diz, vocês não fazem parte disso, você não está do jeito certo, né? Então acho que essa cura já é assustadora por si só, né? É a cura do inominável, né? Tanto que a gente estava conversando, quando a gente estava conversando sobre isso, hoje em dia, não sei se vocês têm conhecimento, eu acho que é legal esclarecer, ainda existe uma proposta que agora tramitou no Estado, de novo foi desaprovada, de poder, primeiro foi aprovado no Senado, mas o Conselho Federal de Psicologia lutou para que isso não fosse aprovado, que é do pastor Marco Feliciano, sobre a cura gay a partir de técnicas de terapia aversiva. O que significa isso? Por exemplo, cada vez, se tu te excita pensando em homem, eu vou lá e te exponho o estímulo, uma foto de alguém que tu te excitaria, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu te jogo gelo. Ou vamos pegar uma técnica que é melhor, que se usa muito na Holanda. Não sei se vocês já ouviram falar do anel peniano. Cada vez que o homem tem uma ereção com outro homem, ele leva um choquezinho, automaticamente desfaz a ereção. Isso são técnicas aversivas para a cura da homossexualidade. No Brasil, se vocês procurarem no site do CFP, nós temos uma psicóloga no Rio de Janeiro, que no site tem o nome agora, eu não me lembro exatamente, que agora perdeu o CRP dela no ano de 2014, se eu não me engano, teve a primeira cassação de licença de Conselho Federal de Psicologia, porque ela praticava a cura gay nesses parâmetros de comportamento aversivo. Então, assim, não pensem que isso está lá atrás, no século passado. Isso está agora, isso existe aqui, no meio da gente. Alguém que tem que levar um choque, que levar água na cabeça, que tem que de alguma forma se sentir mal pelo jeito que ama e pelo jeito que tem desejo por outras pessoas. Então sim, a gente começa a ser curado e te digo mais, além da questão da orientação sexual, todos nós passamos por dispositivos de controle na sociedade. Sim. Desde que alguém te diz assim, menina não usa shortinho, menino não usa essa camisa de pato, não tem tatu... O tempo todo a sociedade faz uma pressão para manter o equilíbrio homeostático daquilo que está vivendo. E é isso que a gente não pode ser, um reprodutor de sistema. A gente tem que pelo menos refletir sobre isso. Um assunto que vale, até para daqui a pouco a gente fechar isso, a gente já falou que não existe cura, que não é doença, a gente já explicou tudo para as pessoas, mas ainda assim existem algumas pessoas que insistem em dizer ou que foram curadas ou que gostariam de garantir o seu direito à cura. Eu acho que um dos maiores problemas disso é assim, acho que uma pessoa que sofre uma terapia aversiva, e isso em qualquer situação da vida, não que fosse ligado a isso, ela automaticamente já cria um bloqueio psicológico. A gente já tem bloqueios psicológicos, sei lá, por brigar com a mãe quando era criança. Imagina por apanhar, por levar gelo. Então, assim, dizer que essa pessoa foi curada é um equívoco já, né? E garantir o direito à tortura me parece absurdo, né? Então, tipo,
Parece que é difícil que a gente tenha que explicar isso, mas eu queria que tu tentasse mostrar como psicologicamente isso é errado. É que assim, na verdade, vamos lá. Em primeiro lugar de todos, eu gostei muito da palavra que tu usaste. A gente garantir o direito à tortura é algo que para mim não faz sentido nenhum. Porque vamos lá, o papel do psicólogo é fazer dentro do setting terapêutico que a pessoa possa refletir, se reestruturar, se organizar. O papel do psicólogo não é e nunca foi ser um dispositivo de controle de dizer como o outro deve agir. Quem faz psicologia desse jeito, me desculpem, mas não faz psicologia. Psicologia é a gente poder descobrir o nosso jeito de funcionar e a partir disso ser mais feliz. Então, se alguém chegar no meu consultório e dizer assim, me disser assim, Ângela, eu quero ser mais feliz a partir da minha orientação sexual, certo? Ele pode refletir, pode até se dar conta que esta vontade de ser curado tem a ver com uma questão social que lhe foi imposta e não com seu próprio desejo, e sim com aquilo que ele veio carregando do exterior. Mas vou te dizer uma coisa, Will, eu tenho um pouquinho de incredibilidade nessas questões. Eu já vi muitos relatos de curados, principalmente nesse blog dessa psicóloga que eu referi antes para vocês no conselho, mas eu começo a pensar que esta cura ela não está a serviço do indivíduo, ela está a serviço da família ou até mesmo da sociedade, porque a gente tem que saber que a sociedade, historicamente, faz esse movimento de deixar à margem aquele que é diferente. A gente vê isso desde um livro do Machado de Assis, do Alienista, até como eram, por exemplo, os manicômios dentro da sociedade. O São Pedro, quando foi criado, que é o primeiro manicômio aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ele foi criado fora da sociedade, porque, na verdade, o que as pessoas diziam? Não me interessa o que acontece com esse indivíduo que está sofrendo ou que é louco, o que me interessa é que ele não chegue perto de mim. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado para não confundir psicoterapia com higienização social. Higienização social não é psicoterapia, certo? Então a gente tem que ter isso muito claro. E eu acho que é isso, assim, o nosso recado hoje aqui é justamente dizer, não só de que não existe cura porque não é doença, mas de parem de tentar nos curar, né? Parem de tentar curar as pessoas constantemente, parem de dizer que teu filho não pode chorar, parem de dizer que tua filha tem que ficar de perna fechada. Ou seja, esses cuidados tem que estar, tipo, eu acho que tem que ser um processo inverso. As pessoas precisam ser curadas dos seus preconceitos, né? Isso, assim, para fechar, que eu acho que é uma coisa bem legal que eu trouxe, que é o seguinte, a gente sempre diz em psicoterapia que, na verdade, o que a gente está tentando trabalhar e o que a gente está tentando vencer são aquelas estruturas e sistemas de valores que nos foram impostos sem nem mesmo a gente ter consciência e que a gente acaba repetindo. Isso causa na gente uma coisa que se chama dissonância cognitiva. Eu desejo algo, eu quero fazer tal coisa, mas socialmente eu não posso, então eu não sou aceito. Isso é uma das coisas que mais causa um sentimento de desregulação emocional. Porque se eu sinto algo e a sociedade me diz que eu não posso sentir, como é que fica a minha percepção do que é a minha emoção, ou de como eu me regulo emocionalmente, como eu consigo me relacionar com as outras pessoas. Então a gente sempre diz que pra gente ser um indivíduo regulado e que conheça suas emoções, de novo, regulado emocionalmente, não é regulado como um dispositivo de controle. A gente tem que aceitar aquilo que a gente sente e mais do que isso, na escuta a gente tem que aceitar aquilo que o outro refere que sente como sendo a verdade dele. Porque não existem duas pessoas que sentem a mesma coisa, nem duas pessoas que enxergam o mundo da mesma forma. Então, independente da orientação sexual, quando a gente ouve alguém e quando a gente quer validar o sentimento, isso é um componente muito importante, que é validação ambiental, a gente tem que saber que tudo que a pessoa diz que ela sente, ela está sentindo, mesmo que para mim seja diferente. E isso eu acho que já nos tira uma porção de preconceitos. E uma coisa que de repente a gente pode tentar aqui é, se está assistindo o vídeo, ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, diz o que achou, fica com essa dúvida, que a gente convida a doutora Ângela para voltar e a gente vai ter aqui isso para responder, porque eu acho que a gente precisa chegar com essas informações. Tem gente que não vai poder ir a um psicólogo, né, que não consegue sair, tá preso numa casca onde alguém tá tentando curar ela de alguma maneira e ela não tem como sair daquilo. E às vezes a internet permite esse anonimato de poder fazer essas perguntas, né? Então, abrir esse espaço para as pessoas perguntarem, tirarem suas dúvidas, mas também tentem quebrar essa casca, tentem sair da internet, tentem achar o seu grupo e poderem se descobrir, né? Tipo, tirarem esse conceito errado de que estão errados, né? Isso, e lembrem-se de uma coisa que é importante. Agora a gente passou pelo Setembro Amarelo há pouco tempo. Jovens com orientação homossexual são muitas vezes jovens que tentam ou conseguem se suicidar.
Porque é tão grande esse conflito entre o que lhe demanda e aquilo que ele deseja, que às vezes a única alternativa por desespero é acabar dando fim à sua vida. E isso eu acho que a gente não pode, enquanto profissional da saúde, enquanto cidadão, ficar de olhos fechados. Isso é algo que a gente tem que ficar muito ligado, porque a vida, afinal de contas, é a melhor coisa que a gente tem, né? Então eu acho que a gente tem que ficar muito ligado com isso. Alguém avisa que ser diferente é a coisa que mais contribui pra gente poder se constituir como ser humano. Eu sempre brinco que eu sou quem eu sou a partir do convívio com as pessoas diferentes que eu consegui de algum jeito trazer algo pra mim. Então não vamos ter medo das diferenças. Vamos poder lidar com elas de uma forma adulta e madura, olhando para elas e podendo ver aquilo que nos serve, aquilo que não nos serve, mas sempre respeitando aquilo que o outro traz como seu desejo e a sua necessidade.